Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de programação .NET Avançado. Nesta semana, nós iremos estudar sobre métodos. Imagine que a gente está criando um programa com centenas de linhas de código e que apresenta diversas páginas ou telas em que precisa de diversas porções de código. A gente precisa repetir alguns algoritmos, por exemplo, para validar informações, como dados, CPF e outras coisas. Qual que seria a melhor solução disso? Será que seria copiar e colar todos esses algoritmos várias vezes? Com certeza não. Essa solução não é viável. Para isso, nós temos os métodos, que são trechos de códigos que permitem modularizar um sistema, ou seja, eles são pequenos blocos que juntos compõem um sistema maior. Os métodos recebem um nome e podem ser chamados várias vezes durante a execução de uma classe ou do programa. Por que iremos usar ele? Primeiro, temos a redução do tamanho total do código do sistema, pois ao invés de termos vários trechos de códigos repetidos, teremos só um e chamaremos esse código à medida que precisarmos. Isso também ajuda a melhoria da modularização do sistema, ou seja, cada trecho de código vai realizar uma tarefa, facilitando e agilizando o processo de manutenção. É bom salientar que o método deve ser autossuficiente, ou seja, ele vai possuir todas as definições de variáveis necessárias para o seu funcionamento. E também é bom evitar efetuar entrada e saída de dados dentro dos métodos para que ele fique o mais genérico possível. O nome método está vinculado aos conceitos do paradigma orientado a objeto, que nós não iremos ver aqui. Ele engloba duas definições importantes, que são as funções e os procedimentos. Os dois conceitos representam subalgoritmos ou subprogramas que podem ou não receber valores de entrada. Então, qual a diferença entre eles? A diferença principal é que as funções retornam resultado, enquanto os procedimentos não retornam nenhum resultado. E para declarar um método em C#, nós utilizamos a seguinte forma. Primeiro, colocamos um qualificador, podemos colocar alguns modificadores, logo após o tipo de retorno, o nome do método e, entre parênteses, a lista de argumento, sendo que essa lista pode ser vazia ou não. A gente inicia o método abrindo chaves e termina ele fechando chaves. Tudo que tiver dentro do abre e fecha chaves será o corpo do método. Pode conter ou não a palavra return. O writeLine da classe console é um método dessa classe. Ele vai receber como argumento uma string a ser impressa. Aqui temos um exemplo de declaração de método. Primeiro, definimos que ele é público, a palavra reservada public. Static, para dizer que ele não pertence a nenhum objeto. O tipo de retorno, que é void, que significa que não vai retornar nada, ou seja, a gente tem um procedimento. O nome imprime um cabeçalho e a lista de parâmetros, que nesse caso é vazia. Este método apenas imprime 3 linhas na tela do usuário, neste caso um cabeçalho do IFMG. Temos outro exemplo aqui, que o método também é público, estático, void, o nome imprime mensagem e a lista de parâmetros contém apenas um parâmetro do tipo string e nome texto. Este método também só vai imprimir um texto na tela do usuário. Porém, como esse texto vem do parâmetro, nós não temos como saber a priori qual o conteúdo dele. Agora, vemos um método que retorna um valor, ou seja, ele é uma função. Ele vai retornar a soma de dois inteiros. Então, a lista de parâmetros tem dois valores, A e B. No corpo do método, nós criamos uma nova variável x do tipo inteiro e fazemos x receber a mais b e retornando um x. Também podemos passar vetores como parâmetro. Então, neste caso, estamos criando um método que vai receber um vetor de inteiro e vai transformar o seu conteúdo em texto para que esse texto seja retornado. Nós podemos chamar esses métodos dentro da classe main. Para isso, escrevemos o nome do método e passamos sua lista de parâmetros. No primeiro caso, o método imprime cabeçalho não possui nenhuma lista de parâmetros, então não passamos nada para ele. O imprime mensagem, a gente vai passar uma string e nesse caso estamos passando. Vamos somar 10 com 15. Criamos duas variáveis inteiras, 10 e 15, e quando chamamos o método somar, que soma dois inteiros e retorna esse valor, nós podemos atribuir esse retorno a uma outra variável, no caso t. E de novo chamamos o método imprime mensagem, passando a string, o resultado é t. Neste caso, o t será 25, iremos imprimir, o resultado é 25. Para entendermos melhor como funciona o fluxo de chamada de método, vamos olhar esse exemplo. Dentro da main, nós iremos chamar um método. Quando esse método é chamado, o fluxo de execução é desviado para o método em questão. Então, quando o programa chega em imprime cabeçalho, ele vai parar de executar a main e vai executar imprime cabeçalho.
Quando terminar de executar imprimir cabeçalho, o fluxo voltará exatamente para a linha após a chamada do método para que o programa continue sendo executado normalmente. No exemplo do método somar, como ele retorna um valor, o fluxo da main é interrompido quando a função somar é chamada e, ao terminar de executar este método, o programa irá atualizar o valor de t e continuar a partir daí. Os métodos podem ter variáveis locais, ou seja, variáveis declaradas dentro dos próprios métodos. Essas variáveis só são visíveis dentro dele, ou seja, se declararmos uma variável inteira 1 dentro do método imprime várias linhas, esta variável não será acessível por nenhum outro método nem a main. Isso nos ajuda a reutilizar nomes de variáveis, pois como esses nomes são vistos apenas dentro dos métodos, eles podem ser reutilizados à medida que a gente necessita. Alguns métodos eles precisam de informações exteriores a ele, e para isso nós utilizamos os parâmetros, pois são eles a forma correta de enviar dados e informações para os métodos. Vejamos o exemplo do mínimo divisor comum. Ele vai receber dois inteiros A e B, e dentro dele nós vamos aplicar o algoritmo de cálculo de MDC. E perceba que os valores que serão passados dessa forma serão copiados, ou seja, se nós alterarmos esses valores dentro dos métodos, eles não vão ser alterados nas variáveis que foram passadas. Então, se na main nós utilizarmos duas variáveis x e y, passarmos elas para o MDC, caso a gente altere o valor de x e y dentro do método MDC, esses valores não vão ser alterados nas variáveis x e y. Esse tipo de passagem de parâmetro, nós passamos de passagem de parâmetro por valor, que é quando o conteúdo das variáveis são copiados e, quando for alterado dentro dos métodos, eles não são refletidos fora dele. E todos os tipos primitivos de dados são passados por valor. Olhando o exemplo, nós declaramos o método incrementa que recebe um inteiro x. Perceba que dentro do método nós atualizamos o valor de x e imprimimos ele. Quando chamarmos esse método lá na main, o valor que nós estamos passando para ele não será alterado. Então, se fizermos x igual a 10 e pedimos para imprimir esse valor antes da chamada, imprimiremos 10. Quando chamarmos o método incrementa, ele vai copiar o valor de x, vai passar para o método incrementa e vai atualizar localmente o valor de x. Com isso, o console writeLine dentro do método incrementa vai imprimir o valor 11. Porém, depois que terminar a execução do método incrementa, imprimimos o valor de x, ele ainda estará 10. Uma outra forma de passar de parâmetros é passar de parâmetros por referência. Dessa forma, se nós alterarmos o valor do parâmetro dentro de um método, essa alteração vai ser refletida fora dele. E todos os objetos e vetores são passados dessa forma. Ou seja, todos os elementos que você usa a palavra new, a gente vai passar por referência. Vamos olhar mais um exemplo em que um método recebe um vetor de inteiros. Este método vai transformar todo o conteúdo do vetor em string para que nós possamos imprimir ele. Temos um outro método chamado inicializaVetor, que também vai receber um vetor de inteiro. Porém, este método vai colocar em todas as posições do vetor o valor 0 e vai imprimir esse vetor. Na main, se declararmos o vetor de inteiros com valores 10, 20 e 30 e pedirmos para imprimir o valor do vetor antes da chamada do método, nós iremos imprimir 10, 20 e 30. Depois, se nós chamarmos o método inicializaVetor, ele vai inicializar o vetor todo com 0 e imprimir esse vetor. E perceba que, se pedimos para imprimir o vetor depois da chamada do método, ele vai conter apenas o 0, pois como o vetor é passado por referência e no método inicializaVetor nós colocamos todos os valores do vetor como 0, o vetor x fora do método também vai ser alterado. Com isso, terminamos nossa semana 3 do curso de .NET Avançado. Esperamos vocês na próxima semana.